A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Pastor Jefferson Hilário aqui falando. Eu sou músico, baterista, sou pastor auxiliar na Igreja Bíblica Evangélica Calém e tive o privilégio de tocar com grandes músicos e adoradores nesse país. Dentre eles, o Ministério Asas da Adoração, onde eu fui baterista por muitos anos, né, participei e ajudei na Escola Adorando, lá em Minas Gerais, que teve sua última edição em 2017. Cooperei ali na escola, né, tocando com Ademar de Campos, Azaf Borba, Gerson Ortega, o pastor Sóstenes, e dentre muitos outros. E estou aqui incumbido, né, de falar sobre o altar de adoração, né, uma construção e conhecimento de Deus. Dito isso, eu quero fazer aqui um panorama, antes de nós entrarmos propriamente dito no assunto. Eu quero traçar um panorama com você para nós observarmos algumas questões que são muito importantes e que precisam ser consideradas antes de nós falarmos deste assunto tão importante sobre o altar de adoração. Em primeiro lugar, nós não podemos rejeitar a pedra fundamental que, conforme diz Paulo, muitos construtores rejeitaram e, ao longo do tempo, têm rejeitado. Paulo fala que a pedra fundamental é Jesus. E ao longo do tempo, as pessoas, inclusive ainda hoje, em nossa época, estão negligenciando Jesus. Apesar de falar dele, estão negligenciando Jesus, estão rejeitando a Jesus. Portanto, a adoração que tem sido oferecida a Deus, se não estiver fundamentada em Jesus, ela não é uma adoração aceita, não é uma adoração genuína. Por quê? Paulo fala, como eu disse lá em Efésios 2, que Jesus é esta pedra. O Salmo 89, por exemplo, vai nos mostrar e nos dizer que Ele é a rocha da nossa salvação. Em Mateus 16, 18, nós vemos que sobre Ele, né, sobre Jesus, a igreja foi edificada. Nós também vemos em Hebreus 1:3 que Ele, Jesus, é o sustentador, mantenedor e é o Senhor da igreja. Tudo, então, que se refere a Deus, a nossa vida, a igreja e a adoração, deve ter Jesus como fundamento. Fora dele, tudo é fogo estranho. A segunda consideração que eu quero fazer aqui é que toda a vida da igreja deve se desenvolver sobre o fundamento dos apóstolos de Jesus. Efésios 2:20 também vai nos mostrar isso. Foram eles que Jesus escolheu e foi a eles que Jesus deu a direção doutrinária que a igreja deveria seguir e manter até a sua volta. Terceira consideração é que não devemos remover os marcos antigos. Provérbios 22, 28 vai falar sobre isso. Não remova os marcos antigos que os teus pais estabeleceram. Deus, Ele estabeleceu padrões que devem ser mantidos e constantemente lembrados. É por isso que nós estamos aqui compartilhando todos esses assuntos importantes a respeito da adoração da igreja, da adoração comunitária. Destes princípios básicos dependem a igreja triunfante que adora ao Pai em espírito e em verdade. O livro de Êxodo, por exemplo, vai narrar a história de como Deus libertou o seu povo do Egito, como Ele escolheu esse povo e como Ele estabeleceu o padrão de comunhão e adoração que eles deveriam seguir. O que a Bíblia diz sobre o altar? Vamos dar uma olhada na Bíblia de forma panorâmica para nós entendermos um pouquinho melhor sobre esse assunto. Em Gênesis 4, nós vemos que a adoração já fazia parte do dia a dia da primeira família. A Bíblia não diz exatamente como, se havia um altar ou não, mas o verso 26 nos mostra que a partir de Enos, que o nome do Senhor
passa a ser invocado. E é muito importante isso, porque o nome do Senhor é quem é invocado. E toda vez que nós olharmos para as Escrituras e vermos menção ao nome do Senhor, está remetendo aos atributos de Deus, está remetendo ao reconhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele faz e da maneira como Ele se relaciona com o homem. Mas é somente em Gênesis 8, a partir do verso 20, que pela primeira vez a palavra altar, de fato, aparece nas Escrituras. O altar nada mais era do que uma pequena elevação de terra ou uma elevação feita de pedra. Isso ocorre quando Moisés, após o dilúvio, oferece holocaustos a Deus em gratidão e adoração. Isso em resposta à obra de salvação. Veja que nós estamos falando de Noé. Noé, após ter sido liberto, né, do grande dilúvio, ele edifica um altar e adora ao Senhor nesse altar. Ele oferece holocaustos nesse altar. Deus se agradou desta adoração de Noé e, como resposta, promete abençoar a terra. Em Gênesis 12, nós vemos que Deus aparece para Abrão, Deus se revela a ele, Deus o chama para sair de um ambiente de idolatria, que era Ur dos Caldeus e de Harã, um pouco mais à frente, promete abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. No verso 7 de Gênesis 12, diante da promessa que Deus faz para Abrão de dar a ele Canaã, a ele e a sua descendência Canaã, e principalmente por Deus ter aparecido novamente a ele, temos o que parece ser o primeiro relato de um altar que Abraão constrói de forma intencional e de forma consciente para adorar a Deus. Lembre-se que Abraão, ele era um idólatra. Abraão, ele vinha de um contexto religioso de adoração a ídolos, de adoração a muitos deuses falsos. Mas aqui no verso 7 de Gênesis 12, Abraão demonstra ter abandonado a idolatria e constrói um altar de forma intencional para adorar ao único Deus, ao Deus que se revelou a ele, que o tirou da idolatria. A partir daí, em todos os lugares que Abraão estabelecia a habitação, mesmo peregrinando sobre a terra, ele levanta ou ele constrói um altar de adoração como testemunho de que o próprio Deus apareceu a ele, o tirou da idolatria e o conduziu à fé por meio da sua palavra. E também para lembrar-se que, por meio da sua palavra, Deus fez promessas e se mostrou fiel a ele. O altar sobre o qual o sacrifício era oferecido a Deus servia como um memorial para Abraão. Memorial do quê? Memorial da revelação de Deus e do cumprimento da sua palavra. Além disso, apontava para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Esse é o outro ponto que eu quero que você preste muita atenção. O sacrifício oferecido no altar apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que ofereça Isaque como um sacrifício. E então Abraão constrói um altar para isso e no momento exato Deus providencia um substituto, mais uma vez apontando para a obra da redenção que seria consumada por Jesus na cruz. Em Gênesis 26, Deus aparece para o próprio Isaque, né, renova a aliança feita com seu pai, Abraão, e ele, no verso 25, né, levanta um altar para invocar o nome de Deus. Mais uma vez nós temos aqui a questão, a relação do altar, sacrifício e invocação do nome de Deus. Em Gênesis 35, verso 1, Deus manda Jacó ir para Betel, significa casa do pão, e construir um altar de adoração ali.
O propósito de Deus era que Jacó soubesse que o mesmo Deus que se revelou a Abraão, se revelou a Isaac, se revelou a ele, e o altar deveria lembrá-lo sempre que somente o Deus que se revela, fala e responde no dia da angústia e está sempre presente deve ser adorado, pois ele é o único e verdadeiro Deus. O altar de adoração com Abraão, Isaac e Jacó cumpria o propósito de manter os olhos e o coração no Deus vivo, que se revela e que é o único digno de adoração. Mas é somente através de Moisés que Deus vai estabelecer um modelo de altar e a forma como o sacrifício deveria ser oferecido neste altar. Quero ler com você Êxodo capítulo 20, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim dirás aos israelitas: Vistes que vos falei desde o céu? Não fareis outros deuses para me serem rivais. Não fareis para vós deuses de prata nem de ouro. Tu me farás um altar de terra e sacrificarás sobre ele teus holocaustos e tuas ofertas pacíficas, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar em que eu fizer celebrar a lembrança do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás com pedras lavradas, pois se usares o teu cinzel nele, tu o profanarás. E não subas por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta ali. Note para onde Deus chama a atenção no verso 22. Ele diz: Assim dirás aos israelitas: Vistes que vos falei desde o céu. Deus se revela e o altar deve lembrar ao povo que ele fala e deve apontar para ele. O altar, ele não deve concentrar a atenção em si, ele deve concentrar a atenção em Deus, deve conduzir o povo a olhar para Deus, a ouvir Deus. É o que Deus fala que move a nossa adoração e é sobre o que Ele diz que nossa adoração deve se estabelecer e permanecer. Qual o propósito do altar? O altar deveria, então, apontar para a palavra de Deus. Lembre-se que em todas as ocasiões que eu citei aqui, a adoração foi uma resposta à revelação de Deus e sua obra redentora. Por quê? Pois céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então a nossa adoração deve estar fundamentada sobre a palavra. E como o Novo Testamento nos aponta, Jesus é a palavra. Vimos até aqui, então, de forma bastante panorâmica, que o propósito de Deus não é uma edificação física, mas uma edificação sobre um fundamento. O fundamento da sua palavra revelada. Este é o fundamento sobre o qual nós devemos edificar ou apresentar a nossa adoração. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a construção do tabernáculo de Moisés como um tabernáculo de adoração. É importante falar sobre esse tabernáculo justamente para nós entendermos melhor a respeito da edificação do altar de adoração e qual é o seu propósito. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus estabelece um padrão e um modelo que deveria ser seguido. Eu quero ler alguns versos aqui, então, de Êxodo, capítulo 25. Não vamos ler o texto todo, vamos ler apenas alguns versículos. O verso 1 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. O verso 8 diz: Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Verso 9: E fareis conforme tudo o que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Verso 40. Toma o cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte.
Nós sabemos que em toda essa narrativa, somente Moisés subiu ao monte, o povo ficou lá embaixo, né? E assim então que o povo foi liberto, né, da escravidão do Egito, Deus então, por meio de Moisés, ordena a construção do tabernáculo e aponta para um rito e uma liturgia que mais tarde seria o padrão que iria distinguir o povo de Israel, né, como povo de Deus, de todas as outras nações. Por meio desse padrão, Deus aponta a adoração como central na vida do seu povo. O tabernáculo era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo no deserto, mas era transitório. Esse tabernáculo era transitório. Nós vemos aqui uma clara demonstração da graça de Deus que estabelece o meio através do qual a essência da comunhão que foi perdida lá no Éden com a queda, né, é parcialmente restaurada aqui. Qual é esta essência? Deus fala com o seu povo, Deus se comunica, Deus transmite o seu coração para o seu povo. No verso 8, né, do texto que nós acabamos de ler, ele ordena a construção do santuário, mas ele diz que habitará no meio do povo. Veja que ele não diz que vai habitar no santuário, ele diz que vai habitar no meio do povo. Ele ordena a construção do santuário, mas ele habita no meio do povo. Esta habitação era temporária e tipificava a habitação permanente por meio do Espírito Santo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo.